Olá, chegamos então ao nosso quinto vídeo dessa série escatológica dentro do pensamento puritano, onde nós estivemos ali refletindo sobre os aspectos relacionados aos últimos tempos, aos últimos dias, como os puritanos, esses irmãos, pensavam sobre esses aspectos, como é que se formou essa teologia puritana, como é importante olhar para isso também, qual a importância e relevância para esse nosso tempo também perceber na formação do pensamento teológico, escatológico dos puritanos, como isso se deu, como isso se desenvolveu naquele período ali do século XVII e como nós podemos pensar nisso de uma maneira prática, algo que possa realmente edificar nossas vidas e nos ajudar também no nosso pensamento, na nossa formação de ideias com relação aos pensamentos escatológicos diante daquilo que nós vivenciamos também. Falamos por alto sobre essa ideia de uma visão de uma cidade situada sobre um monte, né? Aquela visão ali dos puritanos sobre a ida deles ali da Inglaterra agora para a Nova Inglaterra, na América do Norte, as expectativas que se passavam no coração desses irmãos com essa nova oportunidade, uma nova expectativa de estar indo para lá. Falamos também sobre a questão dos desafios que a escatologia puritana nos propõe, né? Para nós, como é difícil observar diante daquilo que nós já conhecemos, já ouvimos falar nas escolas dominicais, em alguns seminários que estudamos, em algumas mensagens, sermões que nós já ouvimos também sobre escatologia. Isso já formou algumas opiniões que nós temos acerca desse assunto. E como é difícil olhar para o pensamento puritano, a visão deles sobre a escatologia, é, principalmente por esse prisma, né, daquilo que nós já conhecemos. Então nós mencionamos aqui nos vídeos, em alguns vídeos anteriores aí, com relação a esses desafios da escatologia puritana, falamos também sobre a questão de uma hermenêutica historicista que existia no pensamento puritano acerca da escatologia, do fato deles se enxergarem vivenciando os últimos dias. Mencionamos também no vídeo anterior, no último vídeo que nós postamos, com relação como se dava, como estava acontecendo ali aquele pensamento, aquela ebulição de transformação cultural, teológica, histórica, né, as guerras, tudo aquilo que estava acontecendo ali na atmosfera sociopolítica da Inglaterra, que também servia de formação para o pensamento puritano e também dentro dessa visão escatológica, olhando para esse momento, para essa atmosfera, para esse cenário, né, formando neles ali naquele momento uma cosmovisão do que eles entendiam sobre o pensamento cristão e sobre as últimas coisas também, baseado em suas próprias histórias de vida. Falamos, mencionamos também por alto dentro desse último vídeo com relação a alguns autores importantes, né, milenaristas que escreviam cânticos, livros, devocionais relacionados aos últimos tempos. E agora eu queria falar com vocês sobre a questão da vida deles ali chegando já na América do Norte, nessa cidade situada sobre o monte, como eles desenvolveram esse pensamento escatológico agora de uma maneira mais prática, agora vivenciando, estando ali na Nova Inglaterra. O autor da teologia coloca para nós aqui o seguinte: o que é importante percebermos é que os puritanos não viam a escatologia como uma mera especulação teológica, o que isso a gente vê muito, né? Quando se fala em escatologia, um estudo dos últimos tempos, estudar Apocalipse, nós falamos no início que é algo que não pode ser feito de uma maneira superficial ou simplória, porque existem várias vertentes, né, desse estudo, e muito daquilo que se estuda e muito daquilo que se fala de Apocalipse ou dos últimos tempos ou de escatologia é meramente especulação, as datações, né, as formas como as pessoas acabam interpretando as profecias ali, tanto de Daniel como de Apocalipse, elas acabam sendo especulações. Aquilo que os puritanos tentavam não fazer, né, de alguma forma inicialmente, pensar neles vivendo a escatologia, os últimos tempos,
baseado naquilo que eles estavam experimentando. Eles se enxergavam então como participantes de acontecimentos que conduziriam ao pleno cumprimento escatológico. Essa emigração para a América do Norte era um acontecimento importantíssimo que eles acreditavam ter sido conduzido pela providência de Deus. Eles viam então a sua mudança para essa nova terra como uma missão divina e não como uma mera atividade humana, ou seja, estava dentro dos planos de Deus, no pensamento puritano, dentro daquilo que eles entendiam e desenvolviam como sua escatologia, a ida deles ali para a América do Norte, para essa cidade situada sobre o monte. Dentro dessa visão, então, já desse momento, na partida deles ali para a Nova Inglaterra, surge um personagem muito importante para a história dos puritanos, que foi John Cotton, em 1630, e ele escreve um sermão muito importante para dentro dessa visão puritana, de estarem ali indo para a Nova Inglaterra cumprir uma missão de Deus. O tema dessa mensagem foi a promessa de Deus à sua plantação. E aí ele menciona o seguinte para a igreja: eles precisavam discernir se Deus a chamava para construir uma casa na América do Norte. E em segundo, ele assinalou que o que significava para Deus plantar um povo e qual o papel do seu povo nessa nova terra. Ele então concluiu o seguinte com uma exortação: a todos que estão plantados em casa ou que pretendiam plantar lá no estrangeiro, a cuidarem bem da sua plantação, da sua vinha, né, da sua própria vida nesse lugar, se vendo como uma plantação de Deus nesse momento, né? Eles se entendiam então indo ali para a Nova Inglaterra como o próprio Israel, né? Sementes que serviam o Senhor. Fidelidade deles seria então um testemunho a todas as nações do mundo, que no futuro reconheceriam Deus através do testemunho que esses irmãos estavam dando ali agora na Nova Inglaterra. Então é um significativo, né, de todas que foram escritas nos anos críticos em 1639 a 1641, quando o estado de ânimo dos puritanos na Inglaterra passou de desespero para um otimismo proeminente, ou seja, aquele contexto sociocultural que nós já falamos aqui, sociopolítico, desesperador que se encontrava na Inglaterra, agora aparenta esse otimismo proeminente, um sistema geral de que John Cotton revela nas suas obras, nos seus escritos, era compatível com as ideias que nós já mencionamos de Bridgman anteriormente, desenvolvidas então pelos congregacionais, e fazia um paralelo com os famosos sermões milenaristas de Goldwyn, que nós também mencionamos, que estavam pregando agora nessa época na Holanda. Então, Cotton faz uma afirmação aqui dentro do pensamento, parecido com aquilo que a gente já tinha mencionado também anteriormente, sobre uma visão sobre Apocalipse 13. Ele defende então que a primeira besta aí do capítulo 13, de versículos de 1 a 9, era a própria Igreja Católica Romana, e a segunda besta, nos versículos 11 a 18 do capítulo 13, também era o próprio papado. Ele ensinava então que Deus iria derramar sobre Roma, essa Roma papal, né, as 7 taças da ira de Deus, até que ela fosse despojada de seu poder por verdadeiros ministros do Evangelho, que para substituí-la estariam então promovendo a pregação pura de um cristianismo puro. Então ele vê nessa questão da restauração da pregação, principalmente ali na Nova Inglaterra, com mais liberdade, que eles estariam então resgatando, né, essa questão da pregação mais pura, mais liberta dessa parte catolicista romana, né? Então eles divergem um pouco, né, Bridgman e Cotton, sobre a questão de um único milênio futuro. Nesse pensamento, então, na ideia deles, Cotton asseverou que a sua congregação deveria entender que o milênio provavelmente começaria na década seguinte, por volta de 1655. E seria isso fruto de pregação, uma pregação bíblica, ao invés da presença física de Cristo. E resultaria em um prolongado e notável avivamento que seria o precursor de uma grande conversão de judeus
bem como também estabeleceria o reino de Cristo tanto no Estado quanto na Igreja, mediante o governo mundial e inconteste dos crentes. Depois de 1000 anos, Satanás então seria solto e por pouco tempo o catolicismo romano ressurgiria. Homens ímpios triunfariam e haveria uma perseguição generalizada aos santos. Essa é então um pensamento que John Cotton estava ali trabalhando com a questão da igreja, de como seria, como se dariam então esses últimos tempos, como eles deveriam ver o que aconteceria no desenrolar dos tempos futuros. Então, olhando para isso, eles precisavam manter então essa questão da unidade, então trabalhava muito forte também a questão da unidade no vínculo da paz, mencionava muito forte isso com a igreja, esse fato de estarem ali situados sobre o monte, eles estariam sobre o olhar do mundo. Então essa igreja precisaria dar, sim, um bom testemunho. Então, citando as palavras de Cristo em Mateus 5,14, né, um dos puritanos, seus colegas colonizadores da colônia da Baía de Massachusetts, aqui agora no norte ali nos Estados Unidos, criam que estavam estabelecendo então uma cidade situada sobre um monte perante um mundo que a observava. Esse era o pensamento reinante que pairava na cabeça, né, na mentalidade, no coração dos puritanos, que eles eram essa cidade colocada sobre o monte onde todos estariam olhando para eles. O novo mundo, então, dava aos puritanos nesse momento a oportunidade de fazerem na Nova Inglaterra aquilo que não foi possível fazer na Inglaterra. O ato de se estabelecerem em um novo lugar não era apenas uma questão de começar de novo ou de obter liberdade religiosa individual, mas também de cumprir o plano de Deus para o seu povo. Nesse aspecto coletivo, então, tanto na esfera eclesiástica quanto na esfera civil, eles entendiam que agora eles estavam ali cumprindo os planos de Deus para a vida deles. Esses homens, então, passam a trabalhar então numa perspectiva de uma perseverança, numa esperança escatológica, apesar das decepções que se dariam, né, futuramente. Eles começam a olhar então que com tudo isso, com todo esse trabalho, chegando ali então na Nova Inglaterra, começando a trabalhar, começando a pregar, da mesma forma, e isso é importante a gente ressaltar aqui, da mesma forma como os puritanos saíram da Inglaterra com a perspectiva de um novo mundo, de um novo tempo, de um pensamento escatológico e uma nova expectativa de vida para eles, no meio desse povo também vão pessoas saindo da Inglaterra com todas as decepções, com todas as transformações sociopolíticas, com outras expectativas também acerca desse novo mundo, dessa nova terra ali na Inglaterra. Entre eles, pessoas que talvez não tinham também uma convicção cristã tão forte. E aí não demora, né, dentro daquela visão bíblica de que o homem, por sua corrupção moral, né, ele passe a se realmente a decepcionar a si mesmo, e não seria diferente com os próprios puritanos, com a igreja puritana. Ao invés de chamar a Inglaterra ao arrependimento e à reforma, a Nova Inglaterra então começou rapidamente, a partir daquele momento ali, dos anos que se seguiram, com a pregação desses homens, ela passa então a se prostituir com deuses pagãos, né? Nós vemos aí dentro de vários momentos de desenvolvimento, né, várias pessoas chegando ali na Nova Inglaterra, bares se abrindo, cabarés, prostituição aumentando, então a igreja começa a se perder no meio de tudo isso também. Contudo, em meio a tempos de provação para a igreja na Nova Inglaterra, esse otimismo escatológico ele não desaparece, por mais que isso tenha acontecido, tenha se passado no meio deles também, algumas pessoas se perdendo, ainda assim eles permanecem com esse pensamento escatológico e ele não desaparece no meio da pregação desses puritanos. Pelo contrário, os pregadores puritanos eles passam então incessantemente na Inglaterra, agora nessa Nova Inglaterra, a se arrepender e pregar sobre o arrependimento. E aí, dentre grandes pregadores que se desenvolveram agora já estando ali na América do Norte, nós temos ali os pregadores, estavam os chamados os Martyrs, que são uma dinastia da Nova Inglaterra.
o pai, o Richard, o filho Increase e o neto Cotton também. Um novo Cotton aqui aparece nessa história. Esses três, então, período ali de 1635 a 1728, passam a pregar poderosamente nos púlpitos de Massachusetts, com frequência apregoando a necessidade de um arrependimento e de uma reforma. Eles, então, analisados em conjunto, destacam como a ideia do milênio foi mudando ao longo dos primeiros 100 anos de colonização ali da Nova Inglaterra, e Richard Mather chegou como exilado, tendo sido expulso de sua igreja na Inglaterra por causa das suas convicções puritanas. Para ele, a Nova Inglaterra era o novo mundo de Deus, onde uma igreja pura poderia ser estabelecida e o anticristo poderia ser encurralado. Para ele, as primeiras conversões entre os índios nativos da década de 1650 era então um sinal de que o milênio era iminente. Tão logo os judeus se convertessem, Cristo retornaria então fisicamente para introduzir o milênio. Então, outros pensamentos vão se desenvolvendo. Então, naquilo que se dizia a respeito à igreja, eles entendiam que ela estava dominada por divisões, né? Heresias, imoralidade e algo muito diferente daquilo que os fundadores haviam idealizado. Como uma reação a seus temores de que a igreja da Nova Inglaterra jamais seria um alicerce para esse novo reino de Deus, Cotton Mather, que agora já é o neto, né, do Richard, dedicou bastante tempo com relação à datação do milênio. Inicialmente ele opta por começar a datar o início do milênio aí em 1697 como a data da derrota final do anticristo e do início desse milênio. Graves terremotos, derrota otomana, questão histórica, né, aumentam então as expectativas, mas no final ele acaba se decepcionando e absorve então o pensamento de um outro puritano chamado William Whiston, um inglês, né, que era um teólogo, milenarista, historiador, matemático e também era chegado e amigo de Isaac Newton, e calcula então para 1716 o início da queda do anticristo. Então a gente vê aí que aí esses homens começam a colocar datações aí para início do milênio, para que algumas coisas começassem a acontecer, e como a gente já sabe, essas datas elas vão caindo por terra e eles vão se perdendo um pouco com relação a esses pensamentos, fazendo esses cálculos, mas tentando fazer cálculos mais precisos acerca das últimas coisas. Então, eles revelam uma decepção ali já em 1716 com relação a essas esperanças que foram apresentadas com essas datações, né? Essas datações, datas que não se cumpriram. Isso começa a trazer certa decepção para aqueles pensamentos cristãos ali, para aqueles puritanos que ali viveram. E agora eles precisavam, então, dentro da visão deles, já que isso não tinha sido suficiente e não tinha sido assertivo essas datas, eles chegam à conclusão de que o que eles precisam fazer é trabalhar mais forte com relação ao evangelismo dos não. Então, como já era de se esperar, todas essas datações de início do milênio, das coisas que aconteceriam, né, colocando datas precisas, isso entra numa decepção pelo não cumprimento dessas datas específicas, e essa esperança passa a aumentar com relação àquilo que eles passam a visualizar como a conclusão de que os crentes, então, o que eles precisavam não era ficar olhando para as datas de quando as coisas aconteceriam ou não, tentando precisar datas de acontecimento, mas sim trabalhar arduamente na conversão de pessoas, pois eles passaram a ensinar então, principalmente Cotton Mather, que Cristo só voltaria então quando o número de convertidos maiores acontecesse, né? Uma multiplicação ainda maior do número de crentes começasse a acontecer. Então, para isso era necessário que ocorresse um grande avivamento para que as condições necessárias para essa vinda de Cristo de fato acontecesse ali como um cumprimento da palavra de Deus. Então, ele começa a predizer então agora que haveria, assim que ele morresse, assim que ele partisse, aconteceria então um grande avivamento e muitas almas então seriam convertidas. E aí acontece que 12 anos depois da sua morte, né,
Deus realmente envia um grande avivamento para os Estados Unidos e realmente traz um aumento muito grande da atividade religiosa e, consequentemente, vários convertidos. Então, esse grande avivamento teve uma influência entre os congregacionais nas colônias no centro e no sul da Nova Inglaterra, causa um forte impacto também nos presbiterianos e nas regiões sulistas de Tidewater em Law Country. Os batistas e os metodistas viram a conversão de muitas pessoas também, e dentre esses aparece também aí Jonathan Edwards, que às vezes é chamado como o último dos puritanos, né? Foi um importante líder aí do movimento em prol de avivamentos dentro da Nova Inglaterra, e seus escritos sobre avivamentos, né, que são muito conhecidos, alguns pensamentos sobre o atual avivamento religioso, que ele escreveu em 1742, Afeições Religiosas, que também é muito famoso, em 1746, ajudaram então a definir teologicamente o avivamento. Então ele é o teólogo, né, o pregador, o pensador puritano que mais escreve aí sobre avivamento, mais pensa sobre avivamento. Ele também é o autor aí do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, para quem não conhece. Então, Jonathan Edwards ele passa a ter uma convicção muito grande em relação a essa questão do avivamento, e ele sabia que estavam na iminência de ter participação ativa em seu dia de glória, e os pregadores da Nova Inglaterra tinham um papel importante em fazer isso acontecer. E ele começa a instar, né, a provocar os pregadores da Nova Inglaterra a que trabalhassem nessa direção. Em vez de pensar como os Matters, né, como essa família que começava a querer datar as ideias de quando as coisas aconteceriam, na ideia deles também a humanidade estava progressivamente piorando. Agora Jonathan Edwards tem uma visão diferente, né? Como para os pregadores da sua época, ele começava a ver que a igreja estava se tornando cada vez mais forte e mais pura através da pregação do arrependimento. Isso significava então que o reino de Deus era iminente, sem colocar datas, mas precisando de acordo com aquilo que ele estava vendo acontecer dentro das igrejas. Cristo voltaria fisicamente apenas uma vez, dentro da visão de Jonathan Edwards, assim que o milênio se completasse. Para Edwards, então, o milênio era mais espiritual do que físico e mais simbólico do que um período exato no tempo. Então, Satanás voltaria bem no fim para liderar uma breve rebelião contra Cristo, mas Cristo voltaria para derrotar Satanás, ressuscitar os mortos, realizar o juízo final, levantar os santos para a glória e lançar no inferno Satanás e aqueles que foram reprovados. Então a escatologia de Jonathan Edwards era então substancialmente diferente daquela que tinha sido proposta pelos mártires ali, colocando datação para os acontecimentos. Não era de modo algum exclusiva dele, né? Ele teve um apoio de outros notáveis teólogos de pensamento puritano daquela época, como Samuel Willard e como Benjamin Coleman, e dessa maneira, de forma bem parecida com os colegas ingleses, os puritanos da Nova Inglaterra, não conseguiram então desenvolver uma posição unificada, um pensamento único sobre a escatologia, sobre os últimos tempos, conforme a conclusão de Davison. Em geral, os historiadores têm interpretado que as ideias dos Matters representam os puritanos da Nova Inglaterra, em parte porque, como regra, tanto Increase, né, como Cotton publicaram mais textos, em parte porque o debate em si era frequentemente obscuro e ilusivo. Na realidade, para sua infelicidade, os Matters foram totalmente incapazes de impor sua forma de pensamento aos demais, né? Então, ou seja, essa ideia inicial de datação que tanto atraiu muita gente, né, sobre os fins dos tempos, acabou sendo derrubada, né, e principalmente com os pensamentos e as pregações de Jonathan Edwards sobre aquilo que viria no fim, né, acaba se tornando um pensamento mais frequente dentro da visão puritana. Então esse pensamento de Jonathan Edwards passa a ser um pensamento em que os puritanos acabam colocando o maior foco com relação à necessidade de uma evangelização ainda maior, uma pregação do evangelho sendo mais divulgada,
e principalmente entre aqueles povos talvez não alcançados, né? E aí nós no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre John Eliot e o seu trabalho entre os índios, né? Os índios cristianizados e essa esperança escatológica cada vez mais presente, até mesmo por povos que teoricamente não seriam alcançados tão fácil agora, fruto dessa pregação, fruto desse trabalho árduo desses pregadores que estavam ali se doando cada vez mais, entendendo que quanto mais pregassem, quanto mais o evangelho fosse divulgado, mais rápido se daria a volta de Cristo. E esse passa a ser então um pensamento que começa a direcionar então os puritanos com relação à sua visão escatológica, à sua visão dos últimos tempos. Ou seja, tinham algo a fazer, pregar o evangelho, buscar por um despertamento espiritual, um avivamento no meio da igreja, uma purificação, um arrependimento da igreja, e com essas coisas acontecendo, sendo visualizada, eles podiam ter uma visão, um entendimento, uma percepção de que o fim dos tempos estaria chegando então com a conclusão dessas coisas. Então que Deus te abençoe, possa utilizar esse vídeo aí bem, né, dentro dos seus estudos, olhar para os outros vídeos também, fazer as suas análises, os textos que foram citados também aqui para nós como reflexão. Espero então de coração que esse vídeo também, juntamente com os outros vídeos, tenha te ajudado aí cada vez mais a desenvolver uma ideia, um pensamento em relação à escatologia, os últimos tempos, aquilo que nós olhamos aqui, a forma como Deus foi desenvolvendo e ajudando esses homens a compreenderem também, terem uma visão melhor sobre os últimos tempos. E aí você gostando, você se inscreve no canal, né, compartilha esse vídeo, aciona o sininho ali para que você receba as atualizações dos próximos vídeos na sequência. Deus te abençoe.